18 de setembro de 2020. Eu quero contar hoje para vocês e falar sobre a rainha, da criação. Eu a chamo assim. Ela não tem esse título de nobreza, de rainha, perante a arquiteta de tudo e perante o arquiteto de tudo. Não tem. Mas para mim, ela é a rainha da criação. Como algumas pessoas estão sentindo falta da minha introdução e pedem para me contar de forma detalhada tudo o que acontece durante o meu dia, e eu tento, da melhor maneira possível, abreviar isso, eu vou tentar resumir como foi aquele dia, Eu quero dizer para você que é meu ouvinte, em primeiro lugar, que você não precisa, não deve acreditar em uma só vírgula daquilo que eu estou tratando aqui. Mas se você decidir acreditar, você coloca em conta e risco. Eu tenho que falar essas coisas porque da minha vida, da minha experiência junto aos homens e mulheres do espaço, por ela, a minha vida, e por eles, eu não devo satisfação a ninguém. Quero deixar aqui também registrado que em nenhum momento, nenhum homem, nenhuma mulher do espaço desceu do céu em sua máquina e disse assim: olha, Arx, fala para a humanidade isso e aquilo. Nunca eles me pediram isso. Quem ouviu todos os áudio, vídeo, que eu gravei pelo meu canal no YouTube, que agora está sendo retransmitido, no canal do Rodolfo Ufos lá, com a minha autorização, você vai ver eu falar de todas as formas. Você vai ver eu falar e mencionar a palavra mãe criadora, mãe natureza, pai criador, pai universo, mãe natureza. Naquela época lá, há 4 anos atrás, eu assumi a responsabilidade de poder, de uma forma simplificada, falar de uma forma bem simples, para que quem quisesse entender, viesse entender. E de acordo com o amadurecimento de algumas pessoas, que me surpreendeu e muito, eu adotei a responsabilidade de falar com mais propriedade. E aí eu apresentei a vocês a palavra criação, criadores, arquitetos, construtores, mensageiros, observadores. Não é verdade? E tantos outros. Logo para o final, eu apresentei a vocês a experiência que eu tive de ir ao milésimo céu, passando por todos os 999 céus.
E por cada céu que eu passei, eu me julguei culpado por estar ali, indigno. Por isso que eu sempre tenho falado nos últimos áudios que eu tenho 999 defeitos. Algumas pessoas pensam assim: poxa, eu queria estar no lugar do Carlos. Poxa, eu acredito no Carlos. Caramba, eu queria tanto ter 0,5% da experiência que o Carlos tem. Eu nem vejo sinal no céu, nem em lugar nenhum, mas eu queria ter essa experiência. Outros já me tratam como louco, esquizofrênico, né? E outros termos mais. Igual eu falei, sempre vou repetir, porque em dados momentos realmente eu sou um disco arranhado e eu prefiro ser assim, para que lá no final ninguém esqueça do que eu falei. Eu não sou mãe de ninguém, não sou pai de ninguém, mas eu vou assumir parcialmente essa responsabilidade para dar o exemplo que eu vou dar aqui. Quando a gente nasce, o pai e a mãe, principalmente a mãe, ou o pai, até a velhice do filho, se os pais estiverem vivos, né, até lá, eles sempre vão corrigir seus filhos da mesma maneira que corrigiu quando ele ainda engatinhava. Sempre é assim. Quando o pai é um pai de verdade e quando a mãe é uma mãe de verdade. Porque tem muitas mães de mentira e muitos pais de mentira por aí. Eu estou falando do homem que é homem e da mulher que sabe ser mulher. Porque nenhuma família é perfeita. Nada desse mundo é perfeito. Nada. Então por isso que eu repito, como uma vitrola, todas as vezes as mesmas coisas, para que você entenda. Porque lá na frente, você não vai, preste atenção, não vai precisar disso para ser salvo. Porque essa palavra salvação é ridícula. Ela causa dependência. Cada um se salva por si mesmo, não pelo outro. Nós podemos e temos a responsabilidade de estender a mão para alguém ou empurrar a pessoa de vez. Mas nenhum de nós, ou para nenhum de nós, tem que ser delegada a responsabilidade de assumir o que o outro faz. Mas nós temos a decência de querer ajudar e fazer alguma coisa. E aí fica a critério de cada um. Da única coisa que eu tenho certeza é de que estou vivo, é de que eu vivo, vivi e vou continuar vivendo tudo aquilo que outra hora eu falei para cada um de vocês, desde quando vocês tiveram a felicidade ou a infelicidade de me conhecer.
Em toda oportunidade que eu tiver e lembrar, eu vou dizer para você que me ouve porque quer, que eu não pedi para que nada disso acontecesse para mim. Por mim e para mim. Nunca. Eu nunca pedi que nenhuma máquina viesse do céu, seja ela discoide, seja ela esférica, seja ela quadrangular, triangular, trapezoidal. Nunca. Na minha época, que eu estava, iniciando a minha vida militar, ouvia murmurações, muito falatório a respeito do caso Varginha. Mas eu nunca cheguei para nenhum oficial em 96, em 97, em 98, em 99 e perguntei assim: capitão, seja no corpo militar ou no corpo civil, me conta aí o que aconteceu ou o que o senhor sabe sobre o caso Varginha. Nunca eu tive interesse. Nem pelo chupa-cabra, nem pelo saci-pererê, nem pela mula sem cabeça, nem pelo curupira, nem pelo boitatá, nem por nada. Nunca tive interesse. Nunca. Nunca mesmo. Só que, felizmente ou infelizmente, eles quiseram que eu não morresse, porque a minha doença estava em estado avançado e terminal. Mas eu não pedi para eles, porque eu nem sabia que eles existiam, que viesse do céu com suas máquinas inteligentes e me resgatasse. Ou que mostrasse para mim a verdade de tudo. Porque como eu vivia na mentira que o mundo é, como é que eu ia procurar pela verdade? Se a minha cabeça estava cheia de minhoca, cheia de distúrbios, de uma mentira contada de geração para geração. Eu me lembro que quando eu morava sozinho no Santa Amélia, todos os dias, eu acordava no princípio da doença, entre 2002, 2003, 2004, e eu acreditava na minha cura. Em 2005, 2006, que eu vi que eu ficava em pé pela misericórdia de não sei quem, é que eu ainda conseguia dar alguns passos. Depois que eu vi que realmente eu ia morrer de vez, porque infelizmente, o moribundo, ele sabe a hora que vai morrer quando ele está doente, ele sente isso. Eu acredito que a maioria de vocês aí já teve uma experiência familiar de alguém que sabia que ia morrer, despediu de todo mundo quando estava doente e se foi. Acredito que 90% da população mundial já teve uma experiência desse tipo. E o restante da história todo mundo já sabe. Então, nos últimos meses, eu venho enfrentando, alguns problemas que dos quais eu atraí para minha vida. Mas não é nada grave, não é nada como se fosse um bicho de
14 cabeças, nada disso. Mas eu atraí, né, problemas para minha vida. Problemas. E por consequência da palavra sentimento e emoção, na minha última ida, né, na federação, eu pedi para que de mim fosse neutralizada todas as habilidades, todas as mudanças que eles fizeram em mim a partir do dia 23 de agosto de 2007. E eles, sabendo, né, que eu ia enfrentar essa crise que eu estou enfrentando, eles, sabendo que por causa da expansão de densidade dimensional, partido da minha equação energética e da minha habilidade paranormal, eles entenderam que era necessário o meu pedido ser atendido de imediato, porque senão, a cada expansão de emoção negativa, muitos elétrons domésticos, elétrons eletrônicos, ou até mesmo pessoa, poderiam sair machucadas, né? Até mesmo eu. Então, eu digo que eu estou 999% vazio e 1% cheio. 1% cheio. E eu fico pensando na possibilidade da gente poder entender e compreender de uma forma completa tudo isso. Porque até mesmo quem vive da maneira que eu vivo, com o entendimento que eu não pedi para ter em relação a todas as coisas que eu conheço, a todas as coisas que eu vivo, para mim, ainda a cada dia que se passa, ela se torna uma incógnita. Principalmente agora que eu estou vazio. Entenderam? Principalmente agora que eu estou vazio. E olhar, né, para dentro de mim e ver tudo que me foi dado e tudo que me é concedido diuturnamente e de todos os dias, seja na minha casa, seja onde eu estiver, uma pessoa do espaço vem ao meu encontro e dificilmente a mesma pessoa retorna. Toda vez que ele ou ela vai embora, mesmo assim eu olho para dentro de mim, com todos os privilégios que eu tenho, e eu me sinto indigno. Eu falei uma vez para vocês que a responsabilidade de abrir a boca, que tem gente que nem boca tem, né? Tem bocarra. Então, antes de abrir a boca ou a bocarra para falar alguma coisa, né, relacionada a eles, a pessoa pode até falar, pode zombar, pode brincar, pode rir, pode virar cambalhota, porque todos nós somos livres. Só que eles são pessoas perfeitas. São detentores de sabedoria, que é o mesmo que inteligência, conhece a história de tudo, sabem de todas as coisas,
podem ir e voltar no tempo quantas vezes quiserem, sabem construir e destruir, sabem a hora certa e a hora que não é para fazer nada. E quando você se depara com essa responsabilidade de abrir a boca porque você quer, não foi porque você foi pedido, foi porque você escolheu para falar deles, você assume uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Se você fizer um levantamento, se você fizer um levantamento e procurar saber dos verdadeiros contactados da nação brasileira e da nação internacional, são poucos, que você pode contar no dedo, que tem uma vida tranquila financeiramente falando e que tem uma racionalidade apurada, que nem é o meu caso. Se você pegar os contactados que realmente algum dia na história teve um contato verdadeiro e você olhar a vida dessas pessoas, você vai ver que a maioria vive na pobreza, na miséria. E não adianta você colocar um caminhão de diamantes na porta dessas pessoas que não vai resolver a vida delas. Porque lá atrás mancharam o nome não só de uma pessoa do espaço, mas de todos. De todos. Então você acha bonito uma máquina discoide, prateada, dourada, avermelhada, amarelada, azulada, esverdeada? Tudo bem. Você acha lindo uma máquina em forma de um cilindro, que eles chamam no formato charuto, né? Iluminando céus à noite, criando pânico em toda uma cidade ou em toda uma nação. Uma máquina que passa e o tremor dos seus motores causa trovões, relâmpagos, terremotos, como no passado chamavam de carruagem de Deus. É bonito? É. Quantas vezes eu estive em planetas que passam pelo período noturno. Alguns têm a noite de 36 horas, outros têm uma noite de 2 horas e já amanhece, uma coisa muito rápida. E eu via aquela cidadela do planeta toda iluminada, e às vezes eu era levado no alto das montanhas daquele planeta e via aquelas naves, né, que eu chamo de máquinas inteligentes, descer do céu, e quando passava da atmosfera causava um impacto muito grande que tremia o solo daquele planeta. É o mesmo que você vê um Boeing 777 ou um Airbus A380 todo iluminado como uma árvore de Natal, pousando em Guarulhos, com a pista toda apagada, com a cidade de Guarulhos toda apagada, e ali só aquela aeronave toda iluminada. Seria o mesmo que você vê isso. E você olha ao redor da nave e você vê barulhos, ouve, né, barulhos de trovões e o disparato
da energia da nave, que vai da sua fuselagem à sua consciência, criar raios e relâmpagos como esses que a gente vê em dias de chuva. É bonito? É. Emociona? Faz os cabelos do braço, do sovaco ficar arrepiados? Sim. É a coisa mais bela que se pode ver ao fundamento de algo criado? Sim. Mas falar de quem está lá dentro comandando aquela nave requer uma responsabilidade muito grande. E por que eu sempre falo dessa responsabilidade? Porque se você vai dar testemunho de alguém que você conhece, que o testemunho seja verdadeiro. Se você vai abrir a boca para falar de alguém ou de alguma coisa, que você tenha responsabilidade de sempre honrar o nome daquela pessoa. No nosso mundo, a desonra sobre o nome ou a imagem de alguém se responde na justiça. Por injúria, difamação, calúnia, constrangimento, né? Aí você abre um processo criminal contra a pessoa, processa a pessoa e o juiz, ele vai interpretar a lei e ver que realmente o seu nome, a sua imagem foi desonrada. E você vai pagar aí uma indenização que pode variar, às vezes, em até R$1 milhão. Quando você fala o nome dos homens e das mulheres do espaço, você não responde na justiça comum. Você não responde pela Constituição brasileira, americana, francesa, holandesa, não. Você responde pela Lei Asto. A Lei Asto, ela é advogada, promotora e juíza. Ela calcula a sua energia, ela calcula a sua matriz divina, que é a sua equação divina, e ela soma a sua equação, a equação do mundo, a equação do que está à volta, a equação das suas palavras, porque ela tem peso, e ela cria um cálculo matemático. E através desse algoritmo, você pode ser achado em falta ou não. Ou não. Muitas pessoas ficaram me cobrando, né? Fala de quem é ou de quem criou o nosso sistema solar. Na fundação de tudo, quando tudo começou porque essa arquiteta, a quem eu posso chamar de mãe, porque ela me deu liberdade para isso, o arquiteto, a quem eu posso chamar de pai, porque ele me deu liberdade para isso, os homens e as mulheres do espaço, a quem eu posso chamar de amigos e amigas, não colegas, mas amigos e amigas, é porque eles me deram liberdade para isso. Mas falando do arquiteto e da arquiteta, em outras palavras,
falando do meu pai, da minha mãe. Eles vieram para cá e tudo isso era vazio. E eles decidiram criar aqui aquilo que eles quiseram criar, que é o pouco do que eu vi e soube, como também daquilo que não me foi permitido ver e nem saber. Quando a gente fala de inteligência, a gente pensa num sujeito que tem um alto nível intelectual e que tudo que for colocado para ele resolver dentro de uma ciência comum, ele vai criar parâmetros para resolver e ter ideias para que em cima daquilo que já existe, criar algo. Inclusive eu já até falei sobre isso. Mas quando você fala de uma inteligência que vem de alguém que não é desse mundo, você não sabe falar. É por isso que eu me detenho, que eu me contenho e me reservo. Porque ainda que eu me coloque, sendo colocado por eles dignos de falar a hora que eu bem entender, eu sei que eu não sou digno de falar. E quando eu falo é porque eu quero, não foi porque eles pediram. Porque a história da criação, junto com os criadores, os arquitetos, os observadores, os ceifadores, os mensageiros, me foi contada. Foi contada para uma pessoa, que sou eu. E quando eu falo contado para uma pessoa, foi porque eu fui chamado em um lugar onde eles vieram e me mostraram todas as coisas que eu sei que eu nunca merecia ter visto. Outras pessoas do nosso mundo que também teve o privilégio, como eu já mencionei para vocês, é com eles. A experiência deles não é a mesma que eu tenho. A mesma que eu tenho não é a mesma que eles têm. Então por isso que eu me refiro como minha experiência. Então eles, os primogênitos, e os primogênitos dos primogênitos dos primogênitos, quiseram que eu fosse até a eles, me chamaram para eles. A própria arquiteta de tudo, o próprio arquiteto de tudo, desejou que eu atravessasse os 999 céus e fosse até a eles. Tem homens e mulheres do espaço antigos que já existem há 56,9 quinquilhões de anos de existência e que não teve o privilégio de ir ao milésimo céu. E nem por isso eles sentem inveja de mim. Porque são pessoas diferentes do que nós, humanos. Quando a Gnachete foi notificada que a arquiteta de tudo e o arquiteto de tudo, que os senhores, da criação queriam que eu fosse preparado, alterado geneticamente, que eu entendesse a minha matriz divina e somasse, subtraísse, dividisse a minha equação para me enquadrar em toda a realidade que eu quisesse, foi pedido que o meu caminho fosse preparado para que eu pudesse chegar até a eles. Não é para que eles viessem até a mim,
mas para que eu aprendesse a ir até a eles. Eu já vi tanta coisa nesse mundo em que nós vivemos, chamado Eleap, que você chama aí de terra, ou os etéreos chamam de Gaia, né? Ou outro grupo chama de filha de Tiamat. Eu chamo de Eleap porque eu vejo eles chamarem aqui assim. Né? Então, eu vi tanta coisa nesse mundo, e tanta coisa em outros mundos, e tanta coisa que eles deixaram que eu pudesse ver em outros mundos que eu fui deixado sozinho, como no caso do planeta Prisma, em outros grandiosos planetas que eu nem sequer mencionei para vocês ainda. Quantas e quantas vezes eu acordei no meu apartamento, e quantas vezes eu via aquele clarão como um holoforte ligado dentro do meu quarto, e eu não conseguia ter discernimento de onde estava a porta, de onde estava o teto, mas eu sentia que eu estava pisando em alguma coisa, e quando aquela luz diminuía a claridade, eu estava já dentro de uma sala, de uma máquina inteligente. E ali aquela máquina, ela tinha sido mandada para ir onde é que eu estivesse e me abduzisse e me abandonasse em um mundo distante. Eu estive em um planeta chamado Griptólito. Este planeta Griptólito é um planeta todo preto. A areia do planeta é preta. O rochedo do planeta é preto. Você olha para o céu, você vê aquele céu de cor grafite. Um planeta que está em formação até os dias de hoje. Um planeta que ele é 92 vezes maior do que Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, que pertence ao nosso sistema solar, né? E aí eu vejo a ciência falar de inércia, eu vejo a ciência falar que esse corpo, que essa massa corporal que eu tenho, pela minha medida, pelo meu peso, pela minha altura, pela minha densidade, seria impossível eu sequer respirar, porque a matéria, a densidade do planeta iria me esmagar ou me espichar. A ciência daqui fala isso. Os PhDs da NASA e de algumas outras agências espaciais também falam isso. E quando eu sou lançado num planeta como esse, como em outros tantos que eu fui, inclusive planetas que era menor do que, inclusive, essa lua que foi deixada aqui para nós, e em outros planetas que é do tamanho, inclusive, do nosso Sol. E ali eu posso respirar, eu posso andar, eu não sinto fadiga nem cansaço. E eu volto para esse mundo e vejo no National Geographic, no History, quando se trata, né, do tema planeta em formação, planeta que vai explodir, sol que vai se apagar, aquela baboseira toda. Eu olho e fico hipnotizado por aquela mentira que eles falam, que para mim é mentira, mas para você que ainda não teve a sua experiência, acredite como sendo uma verdade.
porque no começo do meu áudio eu falei, você não tem que acreditar em mim. Quantas e quantas vezes eu, com o filho da filha do filho que me foi dado para cuidar de tudo que é meu, conversando comigo pessoalmente, ele sorria e eu via a criação através dos olhos dele e eu ficava hipnotizado, olhando para os olhos dele, que se movia de uma tal forma que me transmitia lá para dentro. E quando eu me dava por mim, eu estava dentro de uma máquina inteligente. E eu chegava e me deparava com 108 planetas colossais, todos conglomerados, próximos uns dos outros. E ali, 4 sóis. Planetas laranja, verde, branco e cinza, todo branco, lilás, amarelos e verdes. E a nave descia como um míssil balístico e rompia a atmosfera do planeta, e eu sentia aquele baque. E eu via a estrutura da nave se rearranjar porque tinha sido afetada. E ela pousava em um campo aberto, me convidava a ir para fora e não tinha ali nenhum tripulante a não ser eu. Ela me deixava ali. E na mesma velocidade que ela descia, ela subia para o céu. Quando eu me afastava um pouco dela, um pouco assim, 500 a 600 metros de distância dela, ela subia com tanta rapidez para o céu, que aquele deslocamento de ar fazia com que as árvores inclinassem, mas nenhuma folha caía das árvores. E eram árvores que nem 400 pessoas de mão dadas do nosso mundo conseguia abraçar, de tão grossa que era. Que são, né? Porque estão lá. Eu olhava para o céu e via os outros 107 planetas e aqueles 4 sóis brilhando. Eu sentia aquele clima como 14 graus, 15 graus. Eu não sabia a hora que era, mas eu sabia que estava, que se fosse no meu mundo, entre a faixa de 10 ou 14 horas, pela sensação de espaço-tempo e pela minha vivência aqui nesse mundo. Agora pergunta aí na sua mente se eu pedi por isso. Nunca. Há 2 quinta-feiras atrás, não foi na quinta-feira que deu o dia 10, não. Não foi na quinta-feira do dia 10, não. Então seria 3 quinta-feiras atrás, né? Porque minha mente, ela ultimamente não está muito boa. 3 quinta-feiras atrás, eu acho que é isso mesmo. 3 quinta-feiras atrás, em uma quarta-feira, eu estava na minha casa, no Vila da Serra. Eu tinha acabado de chegar de carro, eu tinha vindo do Extra. Guardei algumas compras que eu fiz na geladeira. Subi, fui pro meu quarto, entrei no banheiro, tomei um banho. Me senti sozinho, apesar de nunca estar sozinho. Eu me senti sozinho, por isso que o sentimento é uma merda. Por isso que a emoção é uma merda. E ali
eu decidi passear novamente. Então eu peguei o meu carro, fui para a Toca do Tatu, que é um restaurante que tem, indo para quem vai de Nova Lima para Juiz de Fora. É uma das mais bonitas, né, paradas que tem para você lanchar, almoçar. Cheguei na Toca do Tatu, jantei, olhei para o céu, olhei para as pessoas que chegavam ali e cada uma delas, né, seguia o seu destino. Entrei no carro novamente, voltei para casa. Não tem nada mais gostoso do que você ouvir aquelas músicas, né, que são boleros em inglês da década de 70, 80, aquelas músicas internacionais lindas, né? E você vem assim, dirigindo no escuro da estrada, tudo em silêncio, aquele breu maravilhoso na sua frente, você dentro do carro, todo iluminado, é LED para tudo enquanto é lado, e você voa, ouvindo aqueles boleros em inglês, né? Músicas lindas que não se fazem mais. E aí você pensa na vida, você pensa nas pessoas que realmente você gosta, né? Às vezes passa até certos lixos, né, na sua cabeça, mas você ignora, abre o vidro e cospe fora. E aí quando eu comecei a ver, né, depois ali da Lagoa dos Ingleses, chegando já, começou a me bater aquela tristeza por ver, né, toda a cidade iluminada, por ver esse problema fajuto dessa Covid-19 aí, essa merda que veio para desgraçar muito pai de família, que veio para destituir muitos governos e que agora, em época de eleição, já quase não está se falando mais. Mas como a mente brasileira, né, é uma mente fraca, porque nós temos aí o então destituído, né, expulso, que é o ex-presidente Fernando Collor, na política novamente, depois de ter feito tudo aquilo que foi feito, né, com a nação brasileira. Eu uso aqui minha liberdade de expressão para poder falar sobre isso. Então você tem aí políticos também corruptos, né, que ainda continuam na política. Então, você vê que o tema Covid-19 está se apagando, porque é ano político. E aí você olha a chateação da cidade, vendo as lojas fechadas, vendo pessoas que perderam ou cancelaram parcialmente seus sonhos de viajar para outros países, até mesmo de casar. Aí você começa a ver os empresários chorando na internet, pais de família pedindo pelo amor para que deixe voltar a trabalhar. Aí você vê essa bandalheira toda, essa porcariada toda que é a nossa política, e você vê que a nossa gente, né, nessa nação aqui chamada Brasil, sempre ficam de braços cruzados, esperando só o que vem do céu para a terra, né, que é o pão de cada dia. Então, cheguei na minha casa, guardei novamente o carro na garagem, subi, fui na portaria, bati um papo com o porteiro, peguei algumas correspondências, mas a vontade mesmo que eu tinha era de seguir para lugar nenhum. Quanto mais fosse escura a rodovia, melhor era.
Eu até cheguei a me imaginar pilotando uma moto Harley Davidson. Para vocês terem uma ideia do tanto que eu gosto de liberdade. E olha que eu tenho pavor de moto, hein? Pavor. Nem na garupa eu ando. Então cheguei em casa nessa quarta-feira. Tava faltando poucos minutos para inteirar a quinta-feira. A minha mãe, ela ia viajar, então toda vez que ela viaja eu vou pro sítio que é dela, não é meu, é dela. E ali, cheguei na quinta-feira, tranquilo, fui de táxi mesmo. Relaxei, tomei um banho. Eu cheguei na casa dela, era por volta das 9 horas da manhã. E mesmo estando vazio, eu senti que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. Então, eu procurei ficar mais calmo do que o impossível. Fechei os meus olhos, abri, eu ainda estava na sala, né? Não sei se vocês aí estão percebendo aí no áudio aí, eu ando para lá e para cá. Eu vou na sala de jantar, igual eu tô agora. Aí já venho aqui para a sala de estar. Agora eu vou para a cozinha. Agora eu volto, né? Olha o barulho da geladeira, escuta aí, ó. Agora eu volto para a sala de estar. Agora eu vou aqui para a sala de jantar. Agora eu tô aqui chegando no quarto onde eu durmo, que tá com a porta aberta, o ventilador ligado e a televisão ligada com esse som aqui, ó. Aí eu ando de novo, volto aqui para a sala e fico para lá e para cá, né? Então, eu abri os meus olhos, eu estava nessa mesma sala que eu estou. Aí eu vou para fora no quintal, olho para o céu, vejo o céu de brigadeiro, todo azul. Entro, faço um chá para mim, tomo, como biscoito, né? Aí eu volto, sento de novo no sofá, sei que alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Naquela quinta-feira, num abrir e piscar de olhos, eu fui levado diretamente